César Augusto dos Santos Roriz é, sem sombra de dúvidas, o fundador do primeiro comando mais violento que já existiu na história. Seus feitos criminosos e a forma que ele executava pessoas ajudou a criar um modus operandi no partido do crime. Entre os escritores que contam a história da organização, há apenas uma unanimidade afirmativa. Cezinha realmente foi um dos homens mais revoltados e sanguinários da história do sistema carcerário paulista e da organização. Hoje conheceremos a trajetória de Cezinha. Se existe uma fase violenta na história do comando, ela é marcada pelo Cezinha. Ele foi o cara que ajudou a criar o mito da violência. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês antes de propriamente a gente entrar na história desse personagem. As organizações criminosas, geralmente, elas têm 3 fases. A primeira fase é de fundação, a segunda de consolidação e expansão, e a terceira é a fase de infiltração, que eu acredito que é a fase que a organização tem passado hoje. Mas, na fase de fundação, é importante que a instituição molde uma forma das pessoas enxergarem que ela deve ser respeitada. E geralmente, essa forma é constituída através do que nós chamamos de mito da violência. Então, atos e ações violentas no início de uma organização demonstra o seu poder e cria-se uma história, um mito de que quem mexer com essa organização vai acabar muito mal. Então o cara tá hoje vacilando na organização, ele pensa lá no passado e falava assim, nossa, os caras arrancavam o coração dos outros, tiravam a cabeça. Esse primeiro período da organização é um período que os caras comiam o coração das pessoas frito na manteiga, arrancavam o coração do peito e mordia, e o Cezinha é um dos caras que constituiu isso e ajudou a formar o mito da violência. Foi o passado violento que precede a força da organização criminosa. Deu para vocês entenderem? Então, a violência, e essa violência sanguinária e muitas vezes simbólica, ela é muito importante para fundação e formação e hegemonia, monopolização da força que essa organização conseguiu. A organização, ela não tomou todos os presídios porque ela era boazinha, mas porque era extremamente violenta e ela mostrava que, se precisar usar a força, olha o que a gente fez no passado. Esse é o mito violento que as organizações precisam ter de determinada maneira. César virou César em Roma porque conquistou muitos lugares e lógico que os senadores tinham medo que César também fizesse alguma coisa por eles por conta do mito da reputação de César. Mais ou menos essa é a ideia. Vocês vão ver que Cezinha, bom, você estava falando de César do Império Romano, mas Cezinha de agora, ele vai ser desse jeito. Embarca com a gente nessa história bastante violenta para quem tem estômago. Esse é o dossiê, o produto mais completo do canal Iconografia da História. Hoje nós vamos contar essa história em detalhes para vocês. Enquanto Edu roda a vinheta, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, que esse é o pagamento por um trabalho que dá bastante trabalho. Edu, roda a vinheta. Pessoal, a princípio aqui, vamos falar de alguns documentos e alguns livros que nós vamos usar aqui. Por quê? Porque nós conseguimos vários documentos aqui do Cezinha. Eu conto sempre também com meu parceiro Davis Chiodini, um abraço Davis da ESPN, jornalista brabo, nós estamos no projeto junto, vem coisa por aí. E ele sempre me manda alguns documentos, algumas coisinhas e tal, mas eu também consegui documentos de outras fontes, e fontes secretas inclusive. Obviamente eu não posso revelar aqui, mas o Davis é um grande caçador da história do comando. Ele manja muito disso daí. Bom, nós vamos usar aqui o livro Cobras e Lagartos, do Josmar Josino, Laços de Sangue, do Márcio Cristino, que falou pra gente que ia fazer uma live com a gente, mas ele desapareceu, não entrou mais em contato. Cristino, se você estiver por aí, vem trocar uma ideia com a gente. E o livro Fátima Souza, é um grande livro, a gente fez uma live com a Fátima também, só para vocês terem uma noção. E temos vários documentos. Ficha corrida do Cezinha, até atestado de óbito a gente arrumou dele, BOs que ele tinha, depoimentos, uma série de coisas, tá? Que são, de certa forma, estão em domínio público, mas a gente tem que buscar, tem que ir no lugar e tal, beleza? Então vamos lá. Cezinha pode ser considerado o famoso monstro criado pelo sistema carcerário, e de verdade mesmo. E quando eu falo monstro, eu tô falando do cara que faz monstruosidades de verdade. Mas monstruosidades naquele sentido de respeitar, não fazer nada com crianças ou com idosos, por exemplo. O Cezinha, mesmo que ele fosse bastante violento, ele tinha
as pessoas tinham uma noção que ele tinha uma caminhada que eles chamam de sujeito homem no mundo do crime. Era bastante violento com homens, e muitos deles com motivos e outros sem motivos também, beleza? Só para deixar claro aí. Bom, o Cezinha nasceu no dia 7 de novembro de 1967 em São Paulo, capital. Ele era filho de Benedito Silva e Terezinha Ruri Silva. Cezinha nunca foi um cara miserável, tá, pessoal? Ele nunca não cresceu sem pai, nunca foi muito pobre, miserável, assim, de passar fome e tal. Ele era de uma família que era pobre, mas era aquela família que tava para atingir a classe média baixa. O Cezinha conseguia, por exemplo, comer carne, só para vocês terem uma noção. Ele morou durante muito tempo no bairro Glicério, ali em São Paulo, na região central, quando o bairro ainda não era tão abandonado desse jeito como era até tempos atrás, tá? Os pais do Cezinha trabalhavam em comércio e a mãe trabalhou em comércio uma época e depois virou dona de casa. O Cezinha tinha parentes que trabalhavam em escritório e ele chegou a prestar serviço no escritório desses boys de levar uma coisa para um lugar para o outro. Hoje isso é feito por e-mail, mas antigamente esses documentos eram levados por um moleque ou depois por um motoboy. Desde muito novo, o Cezinha entrou para o mundo do crime e esse é o primeiro movimentação que a gente tem notícia, são os batedores de carteira, os famosos trombadinhos. A gente não tem acesso à ficha do Cezinha antes dos 18 anos de idade dele, porque é sigilo de justiça, né? Bom, foi nesses primeiros crimes de furto que Cezinha vai conhecer um cara que vai ser decisivo na sua vida, tanto pro bem quanto pro mal. Ele conhece o Marco Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola. Ele tinha quase a mesma idade que o Marcola. Marcola era de janeiro e o Cezinha era de novembro. Então, 2, 3 meses de diferença. Se eu não me engano, o Marcola era de fevereiro, inclusive. De janeiro, fevereiro, no comecinho do ano, enquanto o Cezinha era ali do final do ano. Eles tinham poucos meses de diferença, porque o Marcola nasce em 68. Eles eram bem próximos mesmo e criaram uma grande amizade e começaram a trilhar caminhos no crime juntos. Aqui a gente pode averiguar, Cezinha foi um cara bastante violento desde a tenra infância. Em alguns roubos ele chegava até bater na vítima sem ter necessidade. Quer dizer, não existe necessidade de bater na vítima, né? Mas é o fato dele que ele já tinha conseguido tomar a carteira, não precisava bater na pessoa para tomar, né? Bom, ele foi recolhido inúmeras vezes na FEBEM, que é a antiga Fundação Casa. Então eu vou deixar isso adicionado no vídeo que vocês assistam, que é o vídeo da história da FEBEM. É um especial que nós já fizemos aqui no canal e que muita gente assistiu, mas muita gente esqueceu também. Com as bateções de carteira, não demorou muito para ele virar um 5.7 de mão armada, né? Porque ele já roubava carteira dos outros. O roubo é diferente do furto, né? O furto é um 5.5, que é o cara, sei lá, o celular tá moscando aqui, o cara pega, leva embora, ninguém vê. Agora o roubo não, o cara usa da violência, toma da tua mão. E no caso do Cezinha, com 16, 17 anos, ele já tava metendo louco num 5.7 com arma na mão. Os caras chamavam antigamente de assalto à mão armada, tá? No início da vida adulta, Cezinha acabou virando assaltante de bancos e relojoarias. Mas na verdade, ele roubava qualquer coisa. A gente teve acesso à ficha criminal do Cezinha. E meu irmão, pensa naquelas capivaras que os caras mostram da polícia lá, que a capivara vai abrindo assim, vai até do outro lado da rua. É mais ou menos isso. Se liga alguns crimes que nós trouxemos da ficha dele aqui, só para vocês terem uma ideia. Lógico que a gente não vai falar de todos, porque passa de 35 crimes e, tipo assim, seria um vídeo só para reagir aos crimes do Cezinha, né, Fernandão? Mas se liga nisso aqui, ó. Vamos lá, Edu, vai colocando na tela aí. Aí, pessoal, ó, veja só. Ó, dia 15 de 12 de 1985, já com 18 anos de idade aí, o Cezinha já cometeu a primeira execução, ó. Só em 85 já a primeira execução. Em 85 também teve um roubo, artigo 157. Então ele pagou um 121 em 85 e um 157. E tem outras execuções e mais execuções, e roubo, e furto, e bater nos outros dentro da cadeia, e tirar a vida dos outros dentro da cadeia. Tá? Isso vai somar 36 crimes mais ou menos, tá? O Cezinha passou a ser conhecido dentro do sistema como Exu. Era o nome dado ao sujeito violento que não tinha diálogo nem negociação. E Cezinha era sangue no zóio de verdade. Era o que os caras chamavam de febre 42 perto do colapso. Preso e condenado por vários roubos, Cezinha começou a rodar várias cadeias paulistas e ficou conhecido pela massa carcerária como um louco revoltado e violento. É isso mesmo, a massa carcerária conhecia ele dessa determinada maneira. Nos anos 90, o cara ficava preso em São Paulo e se ele desse trabalho, ou seja, se ele ficasse infringindo a lei dentro da cadeia, ele era enviado para a Solitária. A Solitária era um lugar pequeno, escuro, fétido, e o cara ficava ali pra puxar castigo muitos dias. Amigo, o que o Cezinha puxou de Solitária não tá escrito. Agora, quando a Solitária não adiantava, aí o diretor mandava o cara pra um lugar chamado Anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. É o famoso lugar onde o primeiro comando nasceu. O lugar que era chamado, inclusive, de masmorra pelo próprio Cezinha. Segundo o Josmar Josino, no livro que a gente citou, ele acompanhou a esposa dos caras, inclusive dos caras do comando, o local era
era mesmo o tipo um calabouço medieval. Os presos apanhavam, tomavam banho de água fria na madrugada, tinham que dormir de cueca no frio, um negócio bastante sinistro. A pastoral carcerária e membros dos direitos humanos tentaram fechar várias vezes o lugar. E ali, em Taubaté, só iam os presos mais cabreiros, os caras que precisavam de um castigo pesado. E o Estado que considerava que eles não eram reabilitados, não tinha possibilidade de reabilitar, jogavam todos os caras no anexo Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Geralmente, um preso que dava trabalho ficava naquele presídio mais ou menos 6 meses a 1 ano. Quando o Cezinha foi pra lá pela primeira vez, ele pegou um castigo de 7 anos. Não ficou tudo isso, mas pegou um castigo de 7 anos. Os caras colocaram o Cezinha pra ficar 7 anos, seria de 1991 a 1998 lá. Mas ele ficou bem menos, né? Aí vocês devem estar se perguntando assim, pô, o que que esse cara fez pra que as pessoas dessem pra ele um tempo de 7 ou 8 anos ali dentro? O Cezinha descobriu que ele tinha HIV, ele passou a considerar isso uma condenação, né? Falar, eu vou morrer, naquela época, inclusive, era muito embaçado e tal. Então, não tendo mais nada a perder, ele passa a ficar irritado e a cometer vários crimes dentro da cadeia. Segundo Josmar Josino, em Avaré 1, ele tirou a vida de 2 detentos, tomou o sangue dos caras no copo e trocou o coração dos caras de lugar. Essa informação está no livro Cobras e Lagartos, do Josmar Josino, primeira edição, editora objetiva, na página 27, se vocês quiserem conferir. Ou acharem que é conversa pra boi dormir. Josmar Josino falando. Aliás, o comando ficou famoso lá no seu início por tirar a vida dos caras e arrancar a cabeça dos inimigos, tá? E jogar a cabeça pra fora da cadeia. Essa prática, quem levou pra dentro do comando foi realmente o Cezinha. Um dia, o Cezinha brigou com um detento em uma fila e foi pra dentro da cela. Buscou um Golias, né? Golias era uma faca improvisada, podia ser chamado de Highlander também. Na posse da arma, derrubou o adversário na porrada, caiu em cima no chão e cortou o pescoço do cara. Arrancar a cabeça das pessoas é um lance bastante simbólico e brutal, e entra naquele ponto que eu falei pra vocês da fundação do mito da violência. Agora a gente entra na fundação da organização criminosa. O Cezinha foi o cara que arrumou confusão com o comando caipira, né? Vocês sabem que a gente tinha 2 pavimentos no anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Um dos pavimentos era dos presos da capital, o outro pavimento era dos presos do interior. Esses presos desses 2 estamentos, eles geralmente não se encontravam. Na verdade, só se encontravam na hora de jogar futebol. E o Cezinha começou a caçar confusão com 2 presos do comando caipira, o que fez com que os presos não aderissem a uma rebelião que o Geleão e os outros caras, o Paixão, os caras que estavam ali, que fundaram a organização, queriam fazer. E aí, segundo o Geleão, um dos presos estava chutando uma bola dizendo que era a cabeça do Cezinha, que ele ia no veneno acabar com a vida do Cezinha. E o Cezinha ficou lá falando pro Geleão para os caras tirarem a vida desses caras. Então eu já recebi o contato do Geleia, Márcio Felício, e do Cezinha, o César Augusto Roriz, que eram 2 dos fundadores do PC, entre os 8 que fundaram, e eles, a gente vai mandar estatuto para você e tal, papapá, porque todo preso tem telefone na cela, ligaram para mim, eu atendi. E daí passaram a mandar o estatuto do PC, passaram a mandar vídeo do PC, me mandaram um vídeo super forte, assim, que era, quer dizer, nem mandaram, eu fui buscar, que foi passei um apuro danado, né, porque quem tem, né. Daí, um deles me liga, acho que foi o César, e fala assim, tem um vídeo gravado e você tem que buscar na comunidade tal. Eu falei com o motorista, mano, os caras ligaram, pode ser arriscado, tá a fim de ir? Não, vamos lá, vamos lá. O Jair, o motorista que trabalha, daí a gente foi, o encontro marcado era no boteco, lá na comunidade, entrei no boteco, pedi um café, sentei, fiquei lá uns 10 minutos, eu acho, naquela tensão danada, né? Daí chega uma moça e um cara, senta cada um de um lado meu, eu falei, danou. Fui. Da envelope desses pardos, embrulhado em papel pardo, né? Botou em do balcão, é pra vocês saíram, eu peguei, ai meu Deus. Daí dei aquela desembrulhadinha, paguei o café, fui embora. Era uma fita VHS para assistir lá na TV, eram vários integrantes do PCC, cara tampado, com ar muito poderoso. Eles falaram, nós PCC, aqui é nós e tal. A gente existe sim, o secretário tá negando, mas não é verdade, enfim. Daí, mostrei pro chefe, o chefe falou com, vamos falar com o dono, falamos com o Johnny Saad. Então ele falou, pode pôr no ar. O secretário é mentira, o governador é mentira, ó. Os outros jornalistas que você inventou. Então tá assim, um complô contra você, de como você
inventado uma história, vamos botar no ar. E botamos. E daí eu não parei mais de fazer matéria sobre o PC até hoje. Bom, galera, e o Cezinha, com todo esse ímpeto violento dele, ele foi muito importante para a expansão da organização criminosa. Ele e o Geleão, onde eles chegavam, o Cezinha já representava uma violência voraz, feroz, que as pessoas tinham medo, receio, e não apenas isso. Elas tinham respeito, temor. Eu conversei com pessoas das antigas que conheceram o Cezinha e disseram para mim que o homem era na revolta mesmo, virava o Satanás. Era um cara pequeno, tal, mas muito forte, muito ligeiro na faca. E onde ele ia, ele fazia o seguinte: arrumava um jeito de alguém de tirar a vida dos antigos chefões de cela, de quem se colocasse contra, de quem batesse de frente, e aí, tirando a vida desse cara, tomava-se a cadeia. Muitas pessoas aderiam à organização porque falavam assim: bom, é melhor me juntar a esses caras que são bastante violentos e vão ficar tranquilos e vão me dar uma segurança do que necessariamente eu ficar batendo de frente com os caras. O medo de muitos caras que saíram e montaram outras organizações, porque tiveram outras organizações aqui em São Paulo, ainda tem algumas que estão muito diluídas, sempre tinha essa questão de ter que bater de frente com o Cezinha, que era a linha de frente bastante violento. O Cezinha, ele era casado, e é bom a gente explicar isso, porque essa mulher vai ser muito importante pro destino do Cezinha. A mulher dele era a Aurinete Carlos Félix da Silva. Ela começou a namorar com o Cezinha estava em cana, e continuou. Enquanto ele estava em cana, também casado. Eles tiveram uma filha, não sei quantos anos da menina hoje, tal, não importa também. E a Aurinete, ela era o braço do Cezinha fora do sistema. A organização criminosa, em determinado momento, ela monta o que nós chamamos de centrais telefônicas da organização. E a organização cresceu muito por conta dessas centrais telefônicas. A Netinha, né, como era chamada a Aurinete, ela era a principal responsável pela organização e pelas transmissões dessas centrais telefônicas. Tanto que foi muito por causa da Netinha que se organizou ali muita coisa do comando, muita coisa conseguiu ser organizada ali e o comando conseguiu crescer bastante por conta dela. Chega um determinado momento que a Netinha, ela acaba se tornando meio que uma chefe aqui fora, né? Uma chefe do núcleo feminino das mulheres dos caras. Tinha a Petronilha, que era a esposa do Geleão, tinha a Ana Olivato, que era a esposa, meio que ex-esposa do Marcola, e mais outras mulheres aqui, como a Débora, mulher esposa do Sombra, o Idemir Ambrosio. Então a Aurinete meio que fazia essas coisas. E ela levava e trazia coisas pro Cezinha, e ela dava algumas ordens sem passar pelo Cezinha. E depois, obviamente, que o Cezinha permitia ou não, e ela tinha que retirar essas ordens. Ela começou meio que subiu o tom, entendeu? Da situação. Chega um determinado momento que praticamente todos os fundadores da organização criminosa, eles morrem. O Paixão morreu de determinada maneira, a gente tem o vídeo contando isso, Isaías Esquisito de outra, o Zé Cachorro de outra, etc. O Misael também e tal. E aí sobra o Geleão e a Cezinha como fundadores, o Sombra e o Marcola como chefes. E o Geleão e a Cezinha começam a se desgastar no poder. E aí eu acho que é importante a gente contar essa história. Em 2001, o comando organizou aquela grande rebelião que parou pelo menos 30 unidades prisionais. Naquela época ainda prendia as pessoas ali, ficavam um bom tempo presos na delegacia, inclusive alguns esperando julgamento. E foi uma coisa que parou São Paulo. Vocês lembram disso daí? A Simone estava visitando a casa de detenção de São Paulo, Carandiru, quando começou essa rebelião. O Gugu acabou mostrando para o Brasil inteiro o primeiro comando, inclusive com aqueles lençóis, o negócio desenhado ali no pátio do Carandiru e tal. E aquilo foi sustos para as autoridades, porque nunca tinha ocorrido uma rebelião tão articulada, novamente por conta dos celulares e por conta da força do Geleão e do Cezinha nesse período. Mas essas rebeliões, elas foram um pouco bagunçadas, elas não tinham muito bem o que eles queriam. Era mais uma questão de tentar mostrar a força da organização. Muitos dos presos observaram que esse foi o momento errado de ter feito essas rebeliões, porque não conseguiu muitas coisas significativas para os caras, e foi basicamente para demonstrar poder do Cezinha e do Geleão, porque eles estavam muito desgastados e perdendo poder. Quando aconteceu essas rebeliões de 2001, não podia deixar esses caras em São Paulo. O que o governo fez? Ele fez a transferência desses caras para vários estados diferentes. O Geleão foi enviado para o Paraná, nunca tinha tido uma rebelião grande no Paraná, teve a rebelião lá. O cara chegou e já inseriu também a organização criminosa por lá. Quando eu fiz a reportagem, fui a primeira, por isso que que eu descobri o PCC, daí começou a repicar. O Josmar Josino me liga, pergunta se eu posso fornecer para ele o material que eu tenho, porque eu juntei o material.
né? Então, quando eu botei a segunda matéria no ar, ela já era muito robusta, né? Já tinha o nome PCC, que já tinha me dado, tinha documentos da cadeia, tinha documentos, muitos documentos que comprovavam. O promotor, doutor Gabriel Inelas, botou fé na minha história, me chamou e falou: vou entrar com o Ministério Público investigando isso. Então, a coisa foi crescendo. Daí eu passei material para o Josmar deu, a Globo fez no Fantástico, a USBT fez matéria também, e aí foi crescendo. A Record, daí então passou-se a espalhar esse nome PCC muito rapidamente. E é claro que o governo do estado de São Paulo, embora dizendo que eu estava com cascata, começou a transferir esses presos, porque o PCC nasceu lá em Taubaté, depois de um jogo de futebol. E por que chama o primeiro comando da capital? Porque só eles eram da capital, os outros presos eram lá do interior de São Paulo, Tremembé. Daí tiveram jogo de bola, estavam no campeonato. E o PCC, os integrantes do então depois PCC só ganhavam, Cezinha, Geleia, ganhavam. E daí um dia que eles terminaram o jogo, o Cezinha me contou, falaram assim, o César e o Geleia que me contaram isso com bastante detalhes. Entraram na série e falaram assim, pô, a gente vai ficar só sendo conhecido entre os presos ou vamos fazer alguma coisa? Não, vamos fundar uma espécie de um sindicato, vamos defender, vamos todo aquele planejamento que era um sonho, né, o sindicato dos presos. E ali ele me fala até que acabou a luz, né, daí escreveram o estatuto, uma lampadinha, uma lanterna, sei lá. E daí, então, passa-se a existir o PCC. Depois da minha denúncia e depois de repercutir para tudo quanto é lado, até fora do Brasil, então o governo passa a tirar eles e botar cada um numa cadeia diferente. Então vai ser o Geleia e o Cezinho para um lugar, o Marcola para o outro, o Julinho Carambola para o outro. Ele desmancha aquele núcleo achando que seria uma saída, mas não foi. Porque daí o PCC já estava crescendo, todo mundo na cadeia já sabia, o nego estava saindo da cadeia e trazendo aqui para fora o que era o PCC, e daí ele já era um bicho cada vez maior, né? Uma cabeça 2, 3, 7, hoje tem 70. Já o Cezinha, os caras pegaram e meteram o Cezinha em Bangu, velho. Bangu 1. Não sei se vocês lembram, em 2002 teve em Bangu 1 a execução do E, do Orelha, do Café e do Robertinho do Adeus. Esses caras, eles foram executados pela turma do Fernando de Beiramar e o Marcinho VP. Ainda tá em julgamento alguns pontos disso daí, mas o Beiramar já paga por isso. Eles entram e tiram a vida do E, o Hernaldo Pinto Medeiros, em vingança à questão da morte do Orlando Jogador, mas porque o E também era um rival histórico ali da turma do Ser Vermelho. E tem que tirar esses caras dali, levar esses caras para outro lugar e reformar o ambiente e não deixar esses caras todos juntos. O Fernando de Beiramar é trazido para São Paulo e troca-se prisioneiros. O Cezinha vai para o Rio de Janeiro e o Fernandinho vem para São Paulo. Ele fica aqui em Presidente Venceslau, Presidente Bernardes. O Cezinha chega lá e os caras botam o Cezinha na mesma cela que o Marcos Marinho, o famoso Chapolin. O Chapolin era um sicário muito famoso do Fernando de Beiramar. Tem um vídeo contando a história da saga do Fernando de Beiramar, que eu vou deixar no card pra vocês, e que vocês vão saber quem que é o Chapolin, que era um cara bastante sanguinário. Então você pega os caras mais sanguinários, o do Ser Vermelho e do Comando, e vocês colocam no mesmo lugar. O que que acontece? O Chapolin, ele manjava muito sobre comércio ilegal de substâncias internacional, porque ele acompanhou muito o Fernando de Beiramar como seu braço direito. E, obviamente, ele trocou essas informações com o Cezinha. Eu tenho uma tese que a gente precisa trabalhar em cima dela ainda, mas eu tenho uma tese de que quem começou com essas ideias da sintonia do progresso não foi necessariamente o Gigi do Mangue ou o Marcola. Foi o Cezinha, que ficou preso com o Chapolin, teve contato com os caras ali, e além deste contato, a gente sabe que ele comprou uma casa em São Vicente, na Baixada Santista, um pouco depois de ficar preso. A netinha foi lá e comprou essa casa. Então a gente sabe mais ou menos disso. O desgaste do Cezinha à frente do comando vai até o momento que ele é expulso. Vamos lá. O Cezinha, ele adotava alguns métodos bastante violentos e questionáveis.
Chega um momento que a organização está se expandindo e ela precisa ficar menos violenta para não arrumar problema com o Estado, porque senão o Estado fica travando o crescimento dela. Não há como você brigar frente a frente com o Estado, é muito difícil. O Estado, as forças do Estado não acabam. É igual tipo GTA, vai aparecendo as estrelas ali, vai chegando gente. Nos seus últimos momentos como membro da organização, porque o Cezinha vai ser expulso, todo mundo sabe aqui, o Cezinha mandou tirar a vida de um dos presos mais temidos da história do sistema carcerário paulista. Ele era inimigo da organização, mas mesmo sendo inimigo, ele era respeitado por muitos presos. Era o Dionísio Severo. O Dionísio Severo foi um dos caras que foram suspeitos de terem tirado a vida do Celso Daniel. Todos vocês sabem, o prefeito, a gente tem um dossiê só contando a história do Celso Daniel, mas nunca chega numa resolução nenhuma. Todo mundo acha que a gente tá pendendo para algum lado falando isso. O Dionísio Severo, ele era um baita de um preso conhecido e um preso bastante violento também. Talvez um dos poucos que rivalizasse assim um pouco com o Cezinha nessa questão. Veja essa reportagem da Folha de São Paulo, tá? Abre aspas. O sequestrador e assaltante Dionísio de Aquino Severo, de 37 anos, resgatado de helicóptero de um presídio de Guarulhos em janeiro desse ano, foi morto ontem por outros presos do Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste de São Paulo, dominado pelo primeiro comando. Participante da mais espetacular fuga do sistema prisional paulista, Severo, integrante do CDL, Comando Democrático para a Liberdade, que é rival da organização de São Paulo, do comando, foi executado de uma forma nada comum. Fecha aspas. Realmente, o Dionísio fez uma fuga de helicóptero que passou em bastante jornal e ficou muito conhecido. E o desgaste do Cezinha só aumentava. Inclusive, essa morte do Severo foi um desgaste bastante porque parece que não tinha motivo justo. Eu não sei ele ser inimigo, né, do fato, mas ele era um preso ainda muito respeitado. O Cezinha, conforme o tempo ia passando, ficava cada vez mais violento. O Cezinha, pra vocês terem ideia, mandou colocar um carro cheio de dinamite na frente da Bolsa de Valores de São Paulo, da Bovespa, velho. Outro em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, local conhecido por decretar penas a presos periculosos. O carro tinha 40 quilos de dinamite. Se explode, aquilo tudo vai pro ar. E vários gravata e magistrados iam falecer nessa fita, tá? O ataque às Torres Gêmeas havia ocorrido ali há pouco tempo do lance da bomba, então meio que os caras me parece que queriam fazer uma emulação do negócio aí. Outro fator que teria causado a expulsão de Cezinha foi a covardia realizada por ele e Geleão. Segundo jornalistas, Cezinha e Geleão mandaram tirar a vida da esposa do Marcola, a Ana Maria Olivato. É uma treta que até hoje é meio complicado de explicar. No vídeo do Gileão a gente explicou, mas vai explicar de novo para vocês aqui. O Marcola, nesse período, ele já era um líder que se contrapunha muito aos fundadores e ele já estava meio que costurando umas ideias de derrubar esses caras porque ele percebeu que a massa carcerária tinha virado a onda e que já não estava mais tanto assim com os caras, tá? E aí, eu vou contar essa história para vocês. A Fátima de Souza já contou isso aqui no nosso canal, a gente vai contar também para vocês novamente. A gente já falou no vídeo do Geleão, espero que vocês assistam, tenham assistido. Era outubro de 2002, quando a Ana Maria Olivato saía da sua casa para ir visitar o próprio Geleão, porque ela queria tentar um habeas corpus para ele, ela queria fazer requisições e petições para reivindicar o direito do Geleão. Ao sair com o carro de ré, um homem dá 3 tiros na nuca da Ana Maria Olivato, de forma bem covarde. Esse homem era o Ceará, ele era irmão da Aurinete, esposa de Cezinha. Logo já vincularam isso. Durante 2 dias, o irmão de Marcola chefiou uma caçada ao Ceará com mais de 100 homens da rua. Quando pegaram, não sobrou nada do cara. Tiraram a vida da Ana Maria Olivato. E a Ana Maria Olivato era muito querida entre os presos, de grupos ou não grupos. Ela era muito querida por todos os presos, independente da organização. Porque ela ajudava mesmo os presos, ela era advogada e ela fazia as principais petições e tal. Não se tem nada da ficha da Ana Olivato, tal. Mulher, segundo o que consta, ela fazia tudo na legalidade e na honestidade. Então, o ponto que nos consta aqui. O Marcola, que foi casado com ela, era apaixonado por ela, inclusive chamava o filho dela de filho enteado, ele enlouqueceu na cadeia quando ele ficou sabendo disso. E o que a gente sabe hoje é que a netinha teria mandado tirar a vida da mulher do Marcola por ciúmes, porque, segundo ela, a mulher do Marcola ia visitar os presos toda maquiada e tal, as mulheres do Marcola, e também porque a netinha estaria saindo com polícia, com agente de segurança, e a Ana Olivato saberia disso. E aí ocorre esse desespero da netinha e ela manda tirar a vida. Primeiro ela convence o Cezinha que ela vai fazer isso. O Cezinha percebe que a coisa não tá direito, que tá estranho e tal, que pode ser prejuízo, e ele manda a netinha não fazer o serviço. Só que a mensagem não chega e o Ceará, irmão da netinha, acaba tirando a vida da Ana Maria Olivato. Foi a gota d'água, foi o que o Marcola precisou para arrancar esses caras do poder
e decretar a expulsão deles. Ele se juntou com a massa carcerária, com vários presos, como Birosca, como o GG do Manga, como Tiriça, Andinho, presos muito famosos e que eram ponta firmes na organização. Fechou com os caras e falou: eu dou uma distribuída no poder aqui e vocês expulsam os caras, me ajudam a expulsar os caras. Como eles já estavam desgastados, os Cezinha e Geleão foram, em 2002, no final de 2002, expulsos da organização. E eles chegaram a formar uma outra organização que a galera não aderiu tanto. Só meia dúzia de cara ali, que era o TCC, o Terceiro Comando da Capital. Quem entrasse nessa organização batia de frente com os presos mais perigosos do sistema que estavam no comando e perdia a vida. Ou quem se colocasse contra a expulsão, que várias pessoas se colocaram, teve uma guerra bastante sangrenta, conflituosa, mas todo mundo percebeu que precisava ficar nas mãos do Marcola o negócio ali, porque já tinha vencido o prazo de validade daqueles caras. E aí os caras têm que pedir para ser afastados de presídios do comando. E eles vão para o presídio que chama presídio de oposição, presídio dos coisas, né? Dos vermes que eles... dos coisas que eles ferem, né? Verme eles chamam de policial. Os fundadores são renegados. O Marcola cria a sintonia geral final com as pessoas que decidem as coisas ali e divide essas responsabilidades para poder governar. O Cezinha foi expulso e decretado. E ele e o Geleão acabaram fazendo colaborações premiadas para os órgãos de segurança pública, o que acelerou ainda mais a caça aos dois, tá? Tem uma delação muito forte do Geleão, né, contando muitas histórias do Marcola que a gente já colocou aqui para vocês. Em 2006, o Cezinha foi morto por outro presidiário ligado ao comando. A polícia desconfia que ele era um lagarto, ou seja, lagarto é o cara que assume crimes pros outros. Pois Cezinha era um cara bastante violento, sabia brigar. E ele tomou 50 estocadas. Inclusive mais de 50. É quase impossível que uma pessoa só pudesse fazer isso. Mas enfim, quem assumiu a culpa foi um outro cara lá que não tinha inclusive nada na ficha. Geleão morreu de Covid-19, tá? Em 2021. Mas ele viveu isolado um bom tempo e não conseguiu tirar a vida dele. Essa é uma história real que aconteceu no Brasil e dentro do nosso sistema penitenciário. Às vezes parece inacreditável, mas na verdade é apenas uma pequena porcentagem do que jornalistas corajosos, a polícia e o Ministério Público conseguem trazer à tona para montar essa história para todos vocês. Muito obrigado por terem assistido até o final desse dossiê. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se a partir de R$2. Toda sexta-feira vocês têm vídeo novo para participar no nosso canal. Também, se possível, ajuda a gente virando membros do nosso canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais e cada vez melhor, tá? Quanto mais membros a gente tem, melhor. Quanto mais ajuda no Apoia-se, melhor, porque dá pra gente trabalhar com mais leveza aqui, mais soltinho, tá ligado? Falando as coisas e trazendo coisas pra vocês aqui no nosso canal. Beleza? Forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.